Fala galera, beleza? Vamos continuar trabalhando por aqui, né? A gente volta a se encontrar pela internet. Apenas tivemos um encontro em uma quarta-feira, né? E quando seria a próxima começou o isolamento social. Mas saibam que o Contextual e vários colégios, né, também estão fazendo de tudo para que vocês não percam conteúdo, que vocês não percam tempo, que o trabalho continue. Certo, gente? E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai continuar por aqui, não era a maneira mais desejada, né? Mas a gente está fazendo tudo o que for necessário para que o ensino continue, para que o aprendizado de vocês continue. Nada do ano letivo seja atrapalhado. E é o que eu vou fazer agora, continuar. Continuar o que a gente já viu no nosso primeiro encontro, que a gente tratou um pouquinho da origem da língua espanhola, um pouquinho do que é a Espanha, da origem da Espanha também. E hoje a gente começa a conhecer o idioma, né, de fato, né? A gente começa a mergulhar na língua espanhola. E como todo idioma que a gente aprende na vida, inclusive como você fez com a língua portuguesa, a gente tem que começar pelo alfabeto, né, gente? Então, tem algumas questões em relação ao alfabeto da língua espanhola que a gente vai ver hoje e que a partir daí a gente pode aprender algumas questões também relacionadas à variação linguística da língua espanhola, tá? Para quem não sabe, a palavra alfabeto vem do grego, certo? Que são justamente as duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta, tá? O que nomeou aí os alfabetos pelo mundo, principalmente os latinos, que é o caso do português e do espanhol. Primeiro, duas diferenças básicas entre o alfabeto da língua espanhola e o alfabeto da língua portuguesa. O alfabeto do espanhol tem 27 letras, ou seja, tem uma a mais, né? E vocês descobrirão qual é, se já não sabe. E os nomes das letras em espanhol são femininos. Já no caso das letras em português são masculinos, certo? Então, os nomes de letras, se comparando os idiomas, são considerados heterogenéricos. São palavras que possuem gêneros diferentes quando mudamos o idioma, tá? Então, os nomes das letras em português são masculinas, mas os nomes das letras em espanhol são femininas, certo, gente? Diferencinha básica para a gente aí. Aqui a gente tem as primeiras letras, certo, gente? Eu coloquei, no caso, a letra em si, óbvio. O nome da letra em espanhol, como ela é nomeada em espanhol, tá, gente? Não é necessariamente como se pronuncia. E três exemplos de uso da letra, tá? Com o uso da letra no início, no meio e no final, tá? Então, primeiro, letra A, assim como na língua portuguesa. Palavra de início eu coloquei ancho, significa largo, tá, gente? Até mesmo porque a palavra largo, quando usada no espanhol, é um falso cognato, certo, gente? Significa longo, comprido, e não largo como no português. Largo do português, em espanhol fica ancho, certo? Banco e ama. E perceba o seguinte, que toda vez que o som da palavra aparece, ele vai ser aberto. A, né? Nunca an, sempre a. Ancho, banco, ama. Ok? Letra B, que é que nem a do português, tá, gente? Conhecida já de vocês. Como a gente tem aí, ó, baú, víbora e clube, né? Cuidado com a letra no final, certo, gente? Porque ela não é pronunciada, não vai ficar clube, certo? A gente tem no português a mania de colocar sempre a letra I depois da letra muda. No caso do espanhol, isso não vai acontecer. É como se fosse pronunciar e cortasse no meio do caminho. Fica club. Vem a letra C, la C, né? Tem o uso no início aí, ó. Caballo, diciembre e zin, né? Que no caso aí, cavalo, dezembro e zinco, né? Material, né? Enfim, que você já deve ter visto em química, tá? E o seguinte, no caso, a letra C, ela vai sofrer variação de som dependendo do uso, né? Tem um som mais utilizado na Espanha, que é o chamado som interdental, com a língua entre os dentes. Então a pronúncia vai ficar C, la C. Então na palavra aí, ó, diciembre, ficaria diciembre, sendo pronunciada na Espanha, né? Diciembre, a pronúncia americana, tá? La D, datos, codícia, que é cobiça, né? Um dos 7 pecados capitais. Salud, tá? O uso do D no final. Assim como as anteriores, tá, gente? Parece que vai ser pronunciada, mas acaba sendo bem de leve, tá?
Cuidado com a letra D e I também, para não falar de, porque a gente acabaria utilizando o som de outra letra, tá? Que vocês vão perceber depois. Mas seria di, né? D-I, di. Depois da letra D, letra E, que sempre será o som fechado. E, nunca é. Elefante, parlamento e café. Sim, café. Mesmo com acento. O acento na língua espanhola não muda a pronúncia da letra, tá, gente? Letra F, certo? Como tu já sabes, a letra E é sempre fechada, então não vai ser F, vai ser F. Felicidade, enfatizar e UF. Nesse caso é felicidade, enfatizar e esse UF é uma interjeição, né, gente? Que significa alívio, enfim, é o UFA do português. Tá? Letra R, então já percebe que o nome dela é diferente, certo? La R, que vai ter esse som com as vogais E e I, ficando re e ri, tá? Gato, Argentina e ranking. Bom, neste caso aí, a letra G no final está sendo usada numa palavra que veio do inglês, certo, gente? É um estrangeirismo, tá? Que é um grupo de palavras que vocês conhecerão também, certo? Latte, que é o equivalente ao nosso H, e assim como o nosso H do português, ele não tem som, tá, gente? Então, por favor, sem fazer som de R para a letra H, que isso não existe na língua espanhola, certo? Isso é influência principalmente do inglês, tá? Então, é hacienda, almohada e A. Também, no caso aí, é outra interjeição. É o A, enfim, interjeição do português. Caso a gente tem fazenda aí, almofada, certo, gente? Laí é que nem no português, então a gente tem 3 exemplos: imaginar, viaje e mani, que mani é amendoim, tá, gente? Essa é mais diferentezinha do português. Rota, la rota, tá? E vai ter esse som equivalente ao nosso som de R para todas as vogais, certo? A gente tem nos exemplos aí, ó, jugar, paisaje e reloj, tá? K, conhecida já, assim como no português, o som é igual. Quiosco, biquíni, Irak. La L, lejos, olivar e farol. Cuidado com LI também, para não falar li, e sim li, tá? E o L no final não é igual ao U, tá, gente? Isso daí foi um som que acabou surgindo na língua portuguesa, mas nem sempre foi assim o som, tá? É farol, tá? Então fica a língua atrás do dente, continua atrás do dente. La M, madre, remo, além de esporte, Mar do Norte. Álbum, certo? Só que é o seguinte, as palavras em espanhol terminadas com M não são necessariamente palavras hispânicas, elas são palavras ou de origem estrangeira ou que permaneceram com M ainda da palavra original em latim, tá? Como é o caso de álbum aí. Tradicionalmente não tem palavra em espanhol terminada com M, certo? Geralmente palavras que são terminadas com M em português têm uma equivalente terminada com N em espanhol, beleza? Só que como essa permanece do jeito do latim, fica com M no final. La N, tá? Nube, ballena e coração, tá? No início, no meio e no final, o seu uso. Cuidado com NI também, para não falar NI, e sim NI. Porque se tu usares o som NI, parecido com o nosso NH, é o som da próxima letra aí, ó, que é a letra N, certo? Como a gente tem aí, ó, nhonho, carinho. Não vai ter palavra em espanhol com la N no final, tá? A pronúncia dela é equivalente ao nosso NH, beleza, gente? Equivalente ao nosso NH. Nhonho, que tá, é o personagem, né, do Chaves, vocês devem estar lembrando disso. Significa tolo, bobo, né? Uma pessoa boba nesse caso, tá? Laú, no caso O é sempre fechado, não existe pronúncia O aberta, é sempre O. Oportunidade, espanhol e chulo, certo? Chulo é algo vulgar, certo? Enfim, palavreado chulo, né? Palavreado vulgar. Assim também serve para a língua espanhola. Letra P, Pascual, campanha e handicap. No caso aí, tens
Handicap é uma palavra que veio do inglês, é um estrangeirismo também, certo, gente? Que significa diferença, significa desnível, no caso, certo? Aí, pá, né, de campanha, de Pascoal, é igual ao do português, né, assim como o uso da letra P, no geral. Depois vem a letra Q, lacu, que em português é o que, né? E que terá sempre o seu som junto com a letra U, como é o caso de queso e explique, certo? Não tem uso do trema em espanhol. Né? Na verdade, tem uso do trema, mas ele não faz parte do espanhol, entendeu? Então, QU é parecido com o K, é que nem no português, certo, gente? La R, que vai ter o som forte no início, ratão, né? Esse som vibrante, né? Com a língua vibrando. Cordão, empaquetar, tá? O som no meio, certo? É o R fraco, né? Como acontece, por exemplo, em pero, né? Diferente de raton, que é um som diferente, tá? Esse som forte, ele vai ser para os dois R's, certo? O mesmo som do R do início é o som para os dois R's. Depois a letra S, la S, saludar, nosotros e negócios, não tem chiado, né? Então não pode ser nosotros, né? Nosotros, certo? La T, dado com TI também para falar ti, tia, e não tia, né? Que também não vai ser o som da letra T em espanhol, é som de outra coisa, tá? Então a gente tem aí, ó, taller, acidente e robot. La U, que é igual ao do português, usted, usual e bambu, né? Assim, só voltando aí rapidinho, taller, no caso, é oficina, tá, gente? Então não é talher, garfo, faca, viu? É o falso cognato. Depois vem la V, que é o V para a gente em português, e é o som parecido com B em espanhol, certo? Ventana, envidia, molotov. Molotov, enfim, é uma palavra que veio do russo, né? O coquetel molotov, que é utilizado para queimar as coisas, enfim. O W, que é como se fosse o V duplo, é o nosso W. Vai ser em palavras, substantivos próprios ou palavras que vêm de outro idioma. Por isso que tem um exemplo aí que é o nome próprio, Walter, Walter, e no caso show, que é uma palavra que vem do inglês, é um estrangeirismo. Então a letra W ela aparece em pouquíssimos casos na língua espanhola, certo? La X, que é o X, então pode ter o som que nem o nome da letra, X, como excluir, ou pode ter o som parecido com S, como xenofobia, xenofobia, excluir ou excluir, e onyx ou onis, né? Isso vai depender muito do local, de quem fala. La G, que antes era chamada de Y, aí perdeu esse nome comprido, ficou apenas G, tá? Que tem a pronúncia em geral como o nome da letra, yo, apoyo e rei. E por fim, la Z, que em espanhol fica la Z, com a língua também entre os dentes, que nem a letra C, tá? Zurdo, bisnieto e arroz. Já na América, a pronúncia fica que nem o som do S. Surdo, bisnieto e arroz. Tranquilo, gente? Então, isso daí são as nossas 27 letras, tá? Da língua espanhola. Beleza, gente? E tenho mais uma curiosidade aqui para vocês, tá? Que é o seguinte. La che, que é esse CH, e la L, que são os dois L's, que vocês veem bastante em língua espanhola, faziam parte do alfabeto da língua espanhola até 1994, quando a Real Academia Espanhola decidiu tirá-los do alfabeto e apenas tornando dígrafos, certo, gente? Então, como vocês podem ver, são duas letras, né? CH, dois L's, e se tu não lembras, o dígrafo é o encontro de duas letras, né? No caso é o encontro consonantal, que tem apenas um som, certo? Então, duas letras, um som. Di vem de dois, grafos de grafia, tá? Escrito com dois, mas tem apenas um som. Então, foram retirados do alfabeto. Então, até 94, a língua espanhola tinha 29 letras no alfabeto e depois passou a ter apenas 27, beleza? Vocês podem ver também que na roupa do Chapolin tem um CH no coração aqui no meio, né?
era justamente ainda considerado uma letra só, né? Que é Chapulín em espanhol, que significa gafanhoto. Então, Chapulín colorado é o gafanhoto vermelho. Beleza, gente? Enfim, espero que vocês tenham entendido a explicação, né? Não, não era justamente a forma que a gente queria estar trabalhando agora, tá? Mas obrigado por assistirem o vídeo, obrigado por estarem prestando atenção. Tem esse conteúdo no cadernão de vocês, então não precisa se preocupar em relação a isso, porque material vocês já têm, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, lavando minhas mãos, certo? E que a gente possa logo passar por isso e se reencontrar em sala de aula. Valeu, galera. Obrigado, viu?